a Deus de forma digna do Evangelho que o Senhor nos chamou. É o que nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, no final do século III, início do século IV, havia uma grande perseguição à Igreja de Cristo e aconteceu que muitos, que inclusive eram bispos, chamados bispos, né? Pastor na Escritura também ela é chamada de bispo, né? Há muitos pastores de várias regiões do Império Romano, ali um pouco antes, né, da igreja ela ser considerada como a igreja do Estado, né? Muita perseguição e muitos negaram a Cristo Jesus. E diante desta questão da negação de Cristo Jesus, muitos acabaram deixando até mesmo os seus postos ali como pastores das igrejas. E depois que a igreja, através de Constantino, que passou ali já em meados ali do século IV, quando passou a ser a igreja do Estado, estes homens que haviam negado a Cristo, eles queriam voltar aos seus postos de pastores novamente. E aí então surge a questão dos donatistas, que nós chamamos. Eles inclusive foram condenados, né, dos concílios ecumênicos que chamamos da igreja. E a ideia deles é, uma vez que eles negaram a Cristo, eles de forma alguma podem voltar a estar à frente da igreja novamente, mostrando assim até uma questão extremamente legalista, diante da preocupação, das provações que havia, né, e aqueles homens, vários homens, diante da provação que houve, eles sucumbiram. Nós vemos isso, por exemplo, na Escritura, o nosso amado apóstolo Pedro, né, que pouco antes de Jesus ser preso, ele mesmo diz: mestre, se tiver que morrer contigo, eu morrerei. E Jesus diz o que para ele? Antes que o galo cante. E Marcos fala: cante 2 vezes. Tu me negarás 3 vezes. E o que acontece de fato é isso. Pedro, ele nega a Cristo. Ele nega a Cristo 3 vezes. E assim ele chora amargamente, arrependido ao Senhor. Por isso a questão dos donatistas foi considerada até mesmo como seita e condenado. Porque se aquele que realmente no momento de fraqueza ele chegasse a negar a Cristo, ele não pudesse de fato ser restaurado, o apóstolo Pedro jamais poderia. E nós vemos o próprio Cristo restaurando a vida de Pedro. Por isso, irmãos, eu gostaria de trazer diante deste texto o tema da mensagem, as provações do tentador. Porque há muitas provações do tentador. Vemos aqui o final do versículo de número 5, né? Ele vai dizendo que o tentador vos provasse. E de fato, irmãos, esse inimigo de nossas vidas, ele não perde tempo. Ele não dormita também. Ele está ali como um leão tentando tragar. E se nós, de fato, não atentarmos, nós podemos fraquejar. E aqui nós vemos, então, o apóstolo Paulo escrevendo àqueles irmãos, fazendo como que uma continuação do trecho anterior, né, em que Paulo ele fala que esse tentador, o mesmo tentador, o opositor, barrou a ida de Paulo por 2 vezes. Nós vimos isso inclusive na mensagem anterior, e baseado nessa questão da impossibilidade de Paulo ir até os irmãos de Tessalônica, Paulo então ele toma a atitude de mandar ali Timóteo, uma vez que Timóteo e Silas foram aqueles que desenvolveram, vamos dizer assim, a fé entre os irmãos. Paulo fica 3 semanas pregando o evangelho ali em Tessalônica, e depois ele sai de Tessalônica. Diante da perseguição, ele sai de Tessalônica
e fica então Silas e Timóteo ali pregando o evangelho. Então agora Paulo, ele fala que continua ali em Atenas e manda novamente Tito. E aqui nós vemos, irmãos, a questão, diante das provações do tentador aqui, nós vemos em primeiro lugar que há necessidade aqui de fortalecimento. Há a necessidade de fortalecimento, né? Como nós vemos aqui do versículo de número 1 até o versículo de número 3. O versículo de número 2, ao final, ele vai dizer a respeito, né, que enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Havia uma necessidade ali, irmãos, de que aqueles homens, aquela igreja, ela fosse fortalecida. Quando nós falamos exortar, nós muitas vezes pensamos que exortar significa puxar a orelha, né? O irmão está em pecado e a gente vai lá e exorta o irmão. A ideia de exortar é muito mais do que isso. Exortar, ele tem a ideia de consolar, tem a ideia também de fortalecer, tem a ideia de corrigir. Só que tem hora que nós restringimos esse exortar para a questão de correção, mas não. Aqui havia a necessidade de que aquela igreja fosse fortalecida antes das provações de que eles estavam passando. Quando Paulo ele fala aqui a esses irmãos, ele está já aqui mostrando a intenção deles. Quando nós vemos o capítulo de número 1 que Paulo vai falar sobre a operosidade da fé deles. É a resposta que Timóteo traz desta ida dele aqui. Paulo estava preocupado com aqueles irmãos. Afinal, irmãos, a perseguição daquela época não era simplesmente uma perseguição intelectual. Não era a questão de chegar para a pessoa e falar assim, você é idiota por crer neste Deus. Não, era a questão de ser levado até a morte. A perseguição, ela significava a ruína social. As pessoas perdiam tudo que tinham. E diante dessas pressões e provações que o tentador tinha, que o tentador a todo momento estava levando ali àquela igreja, havia uma necessidade urgente de que aqueles que começaram a obra do Senhor fossem lá e fortalecessem aqueles irmãos. Então, assim, Timóteo ele é enviado para que, assim como diz aqui o versículo de número 3, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Irmãos, aqueles homens eram homens líderes. Eram homens que foram comissionados pelo Senhor para levar o Evangelho. Timóteo e Silas estavam ali como discípulos de Paulo, o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ele diz, nós fomos designados para isso, para fortalecer, além de levar o Evangelho, também fortalecer a vida dos irmãos. Irmãos, neste mundo de fato nós temos aflições. Nós vemos Cristo Jesus, ele falar a respeito disso. No mundo passais aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus mesmo, ele vai falar na sua oração sacerdotal, Pai, não peço que os livre, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Irmãos, tribulação é algo que é fato. Só que há necessidade de estarmos fortes para ela. E Paulo, temeroso de que aqueles irmãos não estivessem fortes o suficiente, ele vai e manda Timóteo. Uma coisa é fato, irmãos. Algo que nós precisamos pensar a respeito. Temos vivido tempos maus. Temos vivido tempos que olhamos e vemos Cristo à porta do seu retorno, porque o mal cresce dia após dia na nossa sociedade. Perseguições muito mais veladas acontecem em nossas vidas. Não sabemos o que será daqui a poucos anos. Não sei o que a minha filha ela enfrentará, ou Davi White, quando estiver já na sua juventude ali, nos seus 20 e poucos anos, o que vai enfrentar.
Mas uma coisa é que nós devemos pensar a respeito. Nós, como igreja, nós estamos fortalecidos suficientes para isso? Será que nós nos encontramos fortalecidos suficientes para que, havendo provações por parte do tentador, e muitas vezes ele é sutil nas suas provações, nós estamos fortalecidos para nos manter em pé? Irmãos, uma coisa é, cabe à liderança da igreja estar preocupada com a igreja. Cabe a mim, como pastor, estar preocupado se as ovelhas aqui elas estão fortes, vigorosas suficientes, para que em momentos de provação se mantenham firmes. Mas uma coisa que deve pairar aqui no nosso coração: como você se encontra? Como você se encontra? Essa situação de como nós encontramos, essa reflexão, ela é extremamente importante, irmãos, principalmente por aquilo que nós veremos na sequência do texto. Então, nessas provações do tentador, nessas provações dele, em primeiro lugar, é necessário que estejamos firmes. Uma preocupação é: estamos firmes? Estamos firmes no Senhor? Ou estamos firmes em pessoas? Estamos firmes em religião? Estamos firmes em denominação? A igreja presbiteriana que enviou Ashbel Green Simonton para fundar a igreja presbiteriana do Brasil, ela se desviou. Ela se desviou do caminho do Senhor. A nossa igreja mãe, nós não temos mais um relacionamento como igrejas de Cristo. Nós não consideramos mais a igreja que enviou Ashbel Green Simonton para fundar a igreja presbiteriana. Nós não consideramos mais como igreja de Cristo. Por isso, irmãos, a questão não é estarmos apegados, simplesmente apegados à questão da denominação em si. Amamos a denominação e devemos, mas nós de fato estamos apegados a Cristo. Estamos fortalecidos em Cristo. Nós temos visto tanto sucumbindo ante as provações, tanto sucumbindo diante das provações. Pessoas que muitas vezes pensamos ou que conhecemos e achávamos que eram tão fortalecidas no Senhor. E quando houve provações, não estavam preparados para ela. Você está? Você está preparado para as provações? E aqui nós vemos, irmãos, versículo de número 4, que as provações, elas certamente virão. Em segundo lugar, as provações do tentador. As provações do tentador certamente virão. Olha o que diz o versículo de número 4. Pois quando ainda estávamos convosco, aquelas 3 semanas lá, as 3 semanas, porque Paulo está se incluindo, né? Entre a saída de Paulo, ele já não havia mais retornado, então foram as 3 semanas mesmo. Ele diz: pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Irmãos, a Escritura ela é muito clara em dizer que aquele que quer viver de forma piedosa será perseguido. Será perseguido. Na verdade, nós não temos amizade com o mundo. Na verdade, a amizade com o mundo, como diz o próprio apóstolo João, lá na sua primeira carta, a amizade para com o mundo é inimizade para com Deus. Não há como você ser amigo do mundo e amigo de Deus. E o que o tentador ele vai fazer é fazer com que as coisas do mundo sejam atrativas. Com que você venha ceder às coisas do mundo, venha negociar aquilo que é inegociável. O que ele vai tentar e vai te provar é isso. É fazer com que as coisas deste mundo, que vão de fato alegrar a sua carne, que vai desagradar extremamente o Espírito Santo, e vai fazer com que o Espírito Santo ele venha se entristecer contigo. O que ele quer é fazer com que isso aconteça. Ele vai lutar com todas as armas que ele tem para que, ao tentar você, ele venha te derrubar. Mas, irmãos,
uma coisa que nós devemos, por isso nós devemos estar preparados. Quando ele fala a respeito de estar sendo fortalecidos e exortados ali, porque provas virão. Até o último dia que você estiver suspirando, provas virão. Não pense que essas coisas não acontecerão. Provas acontecem com os outros apenas, não, acontecem contigo. Vão acontecer contigo e vão acontecer comigo. Vão acontecer comigo, elas são certas de ocorrer. Agora, estamos preparados para isso? Estamos firmados o suficiente em Cristo? A nossa fé ela é inabalável o suficiente para que, no momento das provas, mesmo que de repente aconteça ali um tropeço, nós estejamos prontos a nos arrepender e nos sustentar, sermos sustentados pelo Senhor. Agora, uma outra questão é, nós como igreja, nós estamos também preparados a ser suporte na vida uns dos outros. Estamos preparados, estamos atentos para isso, de sermos usados como pessoas a exortar e levar fortalecimento aos nossos irmãos, para que em meio às provações, eles consigam resistir. Irmãos, são coisas assim extremamente importantes, porque dentro da própria história desta congregação aqui, conversando com a nossa irmã Marilena, ela falou que talvez já tenha passado mais de 500 pessoas aqui na congregação. Quando nós olhamos aqui, esse espaço aqui era para ser extremamente pequeno para a quantidade de pessoas que já passaram aqui. Pessoas que pareceram que seriam grandes vultos até, grandes líderes, e hoje já não estão conosco. Pessoas que não estavam fortalecidas o suficiente para que quando houvesse aprovação, se mantivesse firme. Irmãos, é lógico que primeiramente nós precisamos nos preocupar conosco. Não tem como diz, eu estou com um problema no ciático. Não tem como eu, por exemplo, servir de muleta para o Felipe, por exemplo. Eu não consigo servir de muleta para o Felipe porque eu não tenho força suficiente, nem para me carregar. Como que eu vou conseguir carregar o Felipe e ajudar o Felipe? Né? Se o Felipe, de repente, machucasse uma perna. Eu falei assim, Felipe, manca, só se você for pegar a sua direita, porque aí eu manco a esquerda, tu manca a direita. Né? Que aí dá. Mas, irmãos, não tem como nós passarmos algo que nós não temos. Como eu posso fortalecer alguém se eu não estou forte? Como eu posso revigorar força se eu estou precisando ser revigorado? Irmão, qual é a tua situação nesse aspecto? Se você é aquele que sente que precisa ser revigorado, busque vigor, busque ajuda. Busque ajuda no Espírito Santo. Busque ajuda entre os irmãos que estão mais fortalecidos no Senhor. Mas não deixe sucumbir. As provas virão. E o inimigo, ele não brinca em serviço. O tentador não brinca em serviço. Quando ele vê que você está ali, como diz, né, aqueles lutadores de boxe lá, não tomou nenhum nocaute, mas está no knockdown lá, está tonto, ele vai dar outro. Se ele tiver tonto, ele vai te dar outro para derrubar. Ele não vai esperar você recuperar para você enfrentar a luta novamente. A partir do momento que você titubeou, ele vai te derrubar. Você sente necessidade de ser fortalecido mais e mais no Senhor. Busque ajuda. Busque ajuda no Espírito Santo. Busque ajuda no Espírito Santo. Busque ajuda dentro dos irmãos da igreja. Junto ao pastor da igreja, junto aos oficiais da igreja. Mas não deixa se sucumbir. E nós que também devemos, irmãos, nos fortalecer para ajudarmos uns aos outros. Há necessidade de ajudarmos uns aos outros, de não desistirmos uns dos outros, ou de dissermos assim, você é problema seu. Não, cada um de vocês é problema de cada um de vocês. É nosso o problema de cada um dos irmãos, no sentido da sustentação da fé. Se há, irmãos, alguém passando por provações e dificuldades,
e você olha e fala, Senhor, eu vou sucumbir. Senhor, me ajuda que eu estou para sucumbir. Busque, além da ajuda no Espírito Santo, busque fortalecimento também entre os irmãos. Aqui, Timóteo foi aquele designado para estar fortalecendo os irmãos ante as provas que eles certamente passariam. E aqui ainda, irmãos, nós vemos o versículo de número 5 aqui, que é a questão das provações do tentador. Ele gera preocupação. Ele gera preocupação. Olha o que diz o versículo de número 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Irmãos, quando Paulo ele está falando aqui, ele demonstrando a sua preocupação, enviando Timóteo para que, e o objetivo aqui era para que fosse verificar o estado da fé daqueles irmãos, né? Temendo, inclusive está falando aqui, temendo que o tentador os provasse e que aquela obra que foi iniciada, ela sucumbisse. Ele estava preocupado com isso. Ele estava preocupado não com ele. Paulo e Timóteo e Silas, eles já tinham passado por grandes provações. Eles já tinham passado por grandes dificuldades. O tentador já havia tentado tirá-los do caminho, mas eles resistiram. Eles, através dessas coisas, estavam com a fé robusta. Mas será que a igreja de Tessalônica estava? Será que a igreja de Tessalônica estava com essa fé robusta? Apesar do pouco tempo em que ouviram? A resposta que nós vemos no capítulo de número 1 é que sim. Louvado seja Deus, porque aqueles irmãos foram encontrados com fé robusta. Mas Paulo aqui ele está preocupado e quando ele fala e se tornasse inútil o nosso labor. Irmãos, lógico que quando Paulo está falando inútil o labor dele, é numa perspectiva mais humana. Numa perspectiva mais humana. Porque a questão de utilidade não tem a ver com o resultado em si. O trabalho nosso sempre será útil ao Senhor. Uma vez que o nosso trabalho ao Senhor, a nossa fadiga na obra do Senhor, ele seja feito com integridade, ele seja feito com todo o nosso coração, seja feito para a glória do Senhor de fato, com um esvaziamento total nosso, sempre será útil e o Senhor jamais esquecerá. Até porque quando fazemos a obra do Senhor, nesse aspecto, aqui em que Paulo está falando, mesmo que pessoas se desviassem, a culpa não era dele. Nós não podemos ser taxados como culpados no sentido do desvio de alguém, nesse aspecto. Mas aqui, o que Paulo está falando a respeito de ser inútil é que aquela igreja poderia sucumbir. Aquela igreja poderia sucumbir. Irmãos, olhemos para nós. Olhemos para nós. Talvez se fôssemos numa perspectiva meramente humana, nós poderíamos ver e pensar de que muita coisa que nós fizemos foi algo inútil. Afinal, como falei a respeito da nossa própria irmã Marilena, né, falando, tantas pessoas passaram, olhando para aquelas pessoas que estavam, não estão mais. Talvez a gente poderia pensar, poxa, foi inútil. 24 anos a nossa congregação vai fazer, talvez a gente pense assim, poxa, não chegamos a ser igreja, éramos para ser igreja já há muito tempo, não estamos, será que foi inútil o trabalho? Irmãos, o trabalho jamais será inútil. A preocupação aqui é que realmente as provações do tentador viessem fazer a igreja sucumbir. A igreja ali de Tessalônica. No fundo, dentro da experiência que nós vamos ter, e o apóstolo Paulo, ele também já presenciou isso.
Ele presenciou de pessoas que eram colaboradores dele, como Himeneu e Alexandre, que ele vai citar lá na segunda carta de Timóteo. Homens que eram colaboradores dele. Homens que eram enviados como Timóteo e Silas foi enviado, eles também eram enviados. Homens que se desviaram da fé. Homens que diante das provações do tentador sucumbiram. Homens que talvez não passasse pela mente de Paulo e que houvesse desvio. Mas uma coisa é, irmãos, a obra do Senhor, ela jamais é inútil. Jamais é inútil. O que Deus ele quer não é que venhamos a viver numa perspectiva humana. Uma perspectiva humana de que olhemos para a obra do Senhor e que se a igreja ela está lotada é porque está sendo útil a obra do Senhor. Se ela não está do jeito que nós gostaríamos é porque já não está sendo tão útil. Sempre seremos. Sempre seremos vasos úteis na mão do Senhor. Por isso, irmãos, também não deixe que nisso o tentador nos prove. Em acharmos de que o nosso serviço ao Senhor pode estar sendo inútil. O nosso serviço jamais será. O Senhor jamais se esquecerá de cada uma das obras que nós realizamos, seja no passado, seja daquelas que ainda virão. Obras, como diz ali em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 10, obras que o Senhor preparou de antemão para que andássemos nela. Se estamos caminhando aqui, nesta obra do Senhor, é porque Ele preparou essa obra para caminharmos. E vamos caminhar, continuemos a caminhar. Continuemos a caminhar, nos fortalecendo mais e mais no Senhor. Não permita que o tentador, diante dessas provações, venha colocar na sua cabeça que a obra do Senhor que você tem feito, de alguma forma ela é inútil. Nunca será. Nunca será inútil. Por isso, aquilo que nós vimos hoje sobre as provações do tentador, nós vimos aqui que há necessidade de fortalecimento. Há uma necessidade de fortalecimento. Há uma necessidade de fortalecimento sobre essas provações do tentador, porque as provas certamente virão. Certamente virão. E essas provações do tentador, eles também causam preocupação. Preocupação em que as pessoas venham a sucumbir. Por isso, irmãos, nos fortaleçamos no Senhor. Busquemos ajuda e ajudemos também uns aos outros, para que o Senhor nos encontre fiéis, para que o Senhor nos encontre robustos e assim glorifiquemos o nome do nosso Deus. Vamos